paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero sim que em nome do nosso grande eterno estejamos todos bem. Gente, hoje eu vou falar para vocês, vamos conversar aqui sobre vidas transformadas. Hoje vamos ler aqui em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Eu vou ler e depois a gente vai, vamos conversar. Vamos lá. Vidas transformadas. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morreram todos os seres humanos de Deus. Como morreram todos os seres humanos, como morreram todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudesse viver a vida espiritual, como Deus quer que eles vivam. Então, gente, o que é que Pedro está falando aqui? Que antes de conhecermos o Evangelho, vivíamos como os pagãos, que hoje vivem, nas orgias, nas farras, nas bebedeiras. Vou dar um exemplo, antes de eu conhecer o Evangelho, na época que eu era pagã, que eu desconheci o Evangelho. Então, eu pequei muito, gente. Pequei sim. Pequei como? Pequei fazendo sexo antes do casamento, porque eu desconhecia. Eu não vivia no Evangelho de Deus, porque se eu conhecesse a palavra de Deus, eu jamais teria cometido esses pecados. Mas vamos lá. Fumava, tá? Fumava cigarro, gente. Droga, nunca coloquei na minha boca. A única droga que eu coloquei na minha boca foi cigarro, Cigarro comum. Então eu fumava, não bebia muito, porque eu nunca gostei muito de beber, Se eu ia para as festas, tomava uma cerveja, uma latinha de cerveja, mas bebia, Andava em carnavais, em precajus, pulava, Andava em barzinhos, em festas, certo? Então, tudo isso eu não sabia que desagradava ao meu Deus, certo? Então, quando foi um certo dia, alguém pregou para mim o Evangelho, tá? Então, alguém pregou para mim o Evangelho e eu recebi, eu tomei posse, desse Evangelho. Então, eu resolvi deixar o mundo e servir ao meu Deus. Tá? Servir ao meu Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que ele está falando aqui? O que é que ele está relatando? Que esse Evangelho, gente, que foi pregado para mim, também já foi pregado para aquelas pessoas que já morreram. Também são pregados
para as pessoas que ainda estão nesse mundo, tá? Então todos nós, sim, ouvimos a pregação do Evangelho. Só que tem uns que não abandonam, né? Continuam no mundo, e outros aceitam, recebem, né? E se volta para Jesus. Então veja só, gente, muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque quando você ouve a palavra do Senhor e você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, a primeira coisa que acontece é como está escrito aqui, né? Eles não aceitam, os seus amigos, os pagões, eles não nos aceitam, tá? É sempre com mangações, ou não querem mais você, não quer mais sair com você, ele exclui, tá? Ou fica com piadinhas. Tá escrito aqui, realmente é verdade. Ou, né? Usa as palavras tipo, você pecou, fez isso e agora quer dar uma de santa, né? Gente, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Cuidado com Satanás. Porque ele não fica feliz de forma alguma quando você vai para Jesus, quando você deixa esse mundo, né, de servir imagem de escultura, que você conhece o verdadeiro Deus, que você não serve mais a ídolos, tá? Ídolos, gente, é imagem de escultura, você adorar um cantor, um homem, uma farra, né, dinheiro, mais do que a Deus, tá? Então tudo isso são ídolos nojentos, não é isso? Então, quando você deixa essas práticas do mundo, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai ouvir muitas pessoas falando, o próprio diabo, o Satanás, ele vai usar as pessoas para te ferir. Tipo, você fez isso, você fez aquilo, agora quer dar uma de santo. Olha, gente, seja qual for o seu pecado, se você matou, se você roubou, se você se prostituiu, se você andou na homossexualidade, seja qual for o pecado que você fez, tá? O vício de droga, do álcool. E se você se libertou, e se você verdadeiramente aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, não dê ouvido a Satanás. Por quê, gente? Porque quando que Deus conhece o nosso coração, gente, veja só. Então, quando você verdadeiramente se arrepende de todos os seus pecados, você vê aqui, vidas transformadas, gente. Então, você vai ter uma nova vida com Cristo. Então, o que vai acontecer com o seu passado? O próprio Deus, ele vai pegar uma borracha, ó, e vai apagar todo o seu pecado. Então, tudo aquilo que você fez, todas aquelas práticas malignas, seja o que for você tenha feito, o próprio Deus vai apagar e você vai ter uma nova vida transformada em Cristo Jesus. Então, não dê ouvido a Satanás, tá? Porque ele vai chegar para você, que nada, ele não vai lhe perdoar, porque você fez isso, e jamais ele vai te perdoar. Não esqueça, Deus perdoa sim. Se Deus vê que o teu coração está verdadeiramente quebrantado, se seu coração realmente está sendo sincero e não voltar mais para aquelas práticas mundanas, tá? O nosso Deus te perdoa sim. E nova vida tu terás, tá? Nova vida com Cristo você terá, você renascerá, tá? E ganhará o maior prêmio do ser humano é a sua salvação. Então, meu irmão, se você está ouvindo isso hoje, se você está pecando, tá? Abandona teu pecado, não vale a pena. Olha, eu vou te dizer, sabe aquelas festas que eu ia, aqueles carnavais, aqueles precaju que eu pulava a noite toda, né, e gastava meu dinheiro. Meu Deus, é ilusão, gente. É uma alegria vazia. É uma
alegria vazia do inimigo. Nada do que ele dá, promove, é bom não, gente. É tudo vazio. E o pior é que está nos levando para a perdição. Está nos levando e nos afastando da verdadeira felicidade, que é Cristo Jesus. Essa sim é a verdadeira felicidade. Aí sim, tá? Que você encontra a paz, sabe? A alegria dentro de você. Você tem alegria, mesmo não tendo nada. Certo, gente? Você tem paz, paz no meio da calamidade, você tem paz. É isso que Deus nos oferece, tá? Então, olha, gente, está errando, está pecando, há perdão sim. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele veio para nós, os doentes. Porque se não houvesse doentes, tá? O que eu quero dizer com doentes? Doentes somos nós, pecadores, né? Então, Jesus veio para nós, os pecadores. Porque se todo mundo já fosse santo, né? Jesus não veria, né? Ele não verteria aquele sangue dele lá na cruz para nos salvar. Porque é através daquele sangue, né, que vamos ficar limpos, alvos como a neve. Tá? Então Jesus, ele veio para nós mesmos, doentes, para nós mesmos que pecamos, para nós mesmos que erramos, né? Então, se você está em pecado, se você está errando, abandone imediatamente, gente. Venha para a luz, saia das trevas, porque tudo isso, todas essas orgias, essas fantasias, é tudo ilusão, gente. E eu digo para você com todas as letras, é tudo ilusão, vazio, tá? Então, leiam, gente, leiam Pedro, 1 Pedro 4, né? Então, vocês vão ver aqui que tudo isso aqui, gente, é só vazio, como Jesus diz aqui, olha. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Mas quando a gente aceita Jesus, nós somos transformados. Transformados. Então, meu amor, deixa hoje, ainda hoje, o teu pecado. Sai das trevas e vem para a luz. Esse é o caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom, meus amores? Então, um grande beijo para vocês. Vou orar com vocês aqui um Pai Nosso, tá? Para nos edificarmos, nos alimentarmos, né? Porque essa é a alimentação, a oração, gente, é a alimentação da alma. Tá bom? Então, vamos juntos orarmos a oração mais santificada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque é teu, meu Pai, todo o poder, todo o reino e toda a glória, desde agora e para sempre. Laimalai, shalaimalai. Amém. Gente, quando eu abandonei todo o meu pecado, eu fui abençoada por Deus, fui batizada, né, com o Espírito Santo, em falar em línguas. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vem pra cá. Beijo.